Olá, boa noite todo mundo. Estamos ao vivo. Sejam bem-vindos. Vamos aguardar um pouquinho, o pessoal acaba de chegar. Hoje nós vamos conversar sobre constelação sistêmica familiar. E você já sabe o que é constelação sistêmica familiar? Vamos esperar um pouquinho, deixa eu ajustar aqui. Aí. Muito bem. Muito bem. Sejam todos bem-vindos. O meu nome é Matheus Pupim e é um prazer imenso estar aqui mais uma vez para essa segunda aula sobre constelação sistêmica familiar. Então nós vamos aguardar 5 minutinhos, talvez nem isso, 3 minutinhos, porque o pessoal está acabando de chegar, tem gente que me avisou que iria estar presente hoje, então vamos aguardar um pouquinho até todo mundo acabar de entrar. E uma coisa que eu preciso falar de primeira mão é que eu não consigo ver quem está presente, eu só vejo se você está presente se você comentar aqui nos comentários. Se você disser um oi, você fizer algum comentário aqui na área reservada para os comentários. Então, eu convido você a fazer seu comentário, deixa aí seu joinha, manda um oi aí para mim, para eu saber que você está online me acompanhando aqui nessa aula, tá bom? Aqui no primeiro comentário, eu vou deixar o link, para o nosso grupo no WhatsApp. Esse grupo no WhatsApp chama-se Reconstruindo Relações. E o grupo Reconstruindo Relações é um grupo para a gente tratar de constelação familiar, é um grupo para a gente tratar de desenvolvimento pessoal, é um grupo para a gente tratar de evolução, de família, para tudo que engrandece o ser humano, para a gente continuar se desenvolvendo como um ser humano cada vez melhor. Então estou colocando aqui o link, só um segundinho. Boa noite, pessoal. Enquanto o pessoal acaba de chegar, essa é a maravilha, né, dos brasileiros. E eu adoro, porque essa flexibilidade de horário, né? Muito bem, então tá aí. O primeiro comentário é o nosso link para o grupo no WhatsApp, onde a gente discute e troca informações sobre desenvolvimento pessoal, sobre constelação familiar, sobre evolução e sobre família. Então seja bem-vindo, só clicar no link você vai entrar para o grupo e lá a gente troca muitas informações e troca muitas experiências também sobre esse assunto tão rico que é a complexidade do ser humano. Muito bem, e o meu nome é Matheus Pupim, como eu já havia dito, e seja muito bem-vindo a mais essa aula sobre constelação sistêmica familiar. Eu vou contar um pouquinho de como é que eu comecei com isso tudo, para que você já conheça um pouco mais a história e a gente comece a interagir um pouco mais. Eu me formei em constelação sistêmica em 2016. E a minha grande mestra em constelações é a Ana Lúcia Braga, de Ribeirão Preto. E a professora Ana Lúcia Braga realmente é uma pessoa diferenciada, que vale a pena conhecer. E o curso dela de constelações é um curso muito completo, é um curso que eu me identifiquei muito, me apaixonei pelo tema. E de lá para cá eu venho atuando como constelador. E eu já atuava na área terapêutica há mais de 10 anos antes disso. Então, pelo menos uns 16 anos aí eu diria que eu atuo como um terapeuta, que eu trabalho com as pessoas. E é justamente o que eu gosto de fazer. Vamos aguardar mais um pouquinho, o pessoal está acabando de chegar. E aí eu peço para que você mande seu joinha, para que você me mande um oi, para que você diga, oi, estou aqui. Porque senão eu não consigo ver quem é que está online, quem é que está me acompanhando. Então, se você está assistindo essa live, deixe seu joinha, mande seu oi aí no chat,
que a gente vai trocando aqui, tá bom? Senão eu fico me sentindo muito solitário aqui, né? Eu vejo que tem pessoas online, mas eu não sei quem é. E aí é bom que eu vou mandando um abraço para todo mundo que for deixando aqui a sua mensagem, tá bom? Muito bem, vamos lá. Primeiro, a primeira coisa que nós precisamos refletir é sobre o que é constelação. O que é constelação sistêmica? E o nome correto, inclusive, é constelação sistêmica, porque ela pode ser aplicada em qualquer tipo de sistema. Pode ser uma empresa, pode ser uma escola, pode ser uma instituição. Mas a família é o nosso principal sistema. Então ficou muito conhecida como constelação sistêmica familiar. Esse termo foi divulgado pela mídia, né? Porque no fundo, isso tudo foi ampliado a partir do momento que um juiz de direito, Dr. Sami Stort, que é um juiz da Bahia, ele começou a aplicar as constelações no judiciário e começou a ter resultados muito positivos e isso trouxe mais visibilidade para esse tema. Então, o que é constelação sistêmica? A constelação sistêmica, ela é uma intervenção terapêutica. Ela não é um processo terapêutico. Ela é uma intervenção terapêutica, como se fosse uma cirurgia. A partir daquele momento, a gente faz um corte. A gente seleciona uma área da minha vida que eu queira tratar, uma questão, que tudo parte de uma questão. E eu seleciono, falo, essa constelação vai ter este tema. E aí, com esse recorte da minha vida, com aquela área que eu quero tratar, eu faço uma incisão, eu faço uma intervenção terapêutica. E aí eu corrijo um desequilíbrio, ou então eu corrijo um emaranhamento. E esse termo emaranhamento é muito usado no universo das constelações, porque o ser humano é um ser complexo. A constelação sistêmica ela é uma intervenção terapêutica que visa restabelecer o fluxo do amor, interrompido por N motivos. Esse fluxo do amor ele pode ter sido interrompido por traumas, por lutos não realizados ou por qualquer outro aspecto que emaranham o ser humano. E o ser humano ele se emaranha com esses aspectos porque o ser humano é um ser complexo. Nós temos sentimentos, nós temos vibrações, nós pensamos, né? Porque quando eu observo um cachorro, por exemplo, ele é cachorro do início ao fim. Se eu observar uma vaca, ela é irritantemente vaca. Ela não tem complexidade, ela é totalmente estabelecida dentro daquele contexto e ela é uma vaca. Agora, o ser humano não. O ser humano ele tem complexidade, ele tem sentimentos, ele pensa. É o Homo sapiens. Inclusive, na minha opinião, o Homo sapiens só é sapiens porque é ele mesmo que faz a classificação. Mas essa é a minha opinião, tá? E voltando a dizer, o pessoal que está chegando agora, mande seu oi aqui pelo chat, mande seu oi aqui nos comentários, porque eu não consigo ver quem é que está online. Eu só vou saber que você está online quando você me mandar um oi ou então me manda um joinha aí nos comentários, que aí eu posso saber que você está aqui comigo, posso saber que você está aqui assistindo essa aula. Bom, e voltando um pouco, o que é a constelação sistêmica? A constelação sistêmica ela é uma intervenção terapêutica. Ela visa restabelecer o fluxo do amor interrompido, porque muitas vezes o amor entre os seres humanos, principalmente os seres humanos mais próximos, que são aqueles que fazem parte da nossa família, muitas vezes o amor fica interrompido por causa dos emaranhamentos que nós criamos com as pessoas. Eu posso criar emaranhamentos de todos os tipos. Eu posso brigar com o meu irmão, por exemplo. Eu posso brigar com meu primo. Eu posso não cortar as relações com o meu tio, com a minha avó, com a minha mãe, com o meu pai. Quantas pessoas eu já vi que me disseram isso? Não, eu cortei as relações com o meu pai. Aí eu digo, meu Deus, não faça isso. Porque você necessita dessa pessoa para a sua evolução. Então, nós não devemos cortar as relações com esses seres riquíssimos de informações que podem nos levar à evolução. Então, esses emaranhamentos eles acontecem com os seres humanos, comigo também, com você, com todos nós. Os emaranhamentos acontecem por causa de traumas
do passado por causa de lutos não realizados e muitos outros aspectos. E as constelações se baseiam na ideia de que todo o sofrimento do ser humano tem sua origem na família. Aí, Jonas, seja bem-vindo, meu amigo. Seja bem-vindo, obrigado, viu, pela presença. Muito bem, todos os sofrimentos do ser humano, ele tem sua origem na família. Segundo Bert Hellinger, que o Bert Hellinger é o criador das constelações sistêmicas, segundo Bert Hellinger, quem se alegra com os pais, se alegra com a vida. Isso é muito profundo, né? E é muito lindo também. E aí, então, quem é Bert Hellinger? O Bert Hellinger, ele é um alemão. Hoje ele está com 94 anos. Praticamente 94, porque ele ainda não fez 94 anos, ainda não foi o aniversário dele. E ele foi padre, missionário na África. Ele morou na África por 16 anos. Desde criança ele sempre quis ser padre. E foi para o seminário, ainda criança, e foi estudar para ser padre. E quando ele se tornou padre missionário. E ele foi morar na África, ele foi enviado à África. Ele morou na África por 16 anos. E lá na África, ele aprendeu com as tribos Zulus a reverenciar os ancestrais. E ele percebeu o quanto isso promove cura para as relações. Porque quando eu reverencio a minha ancestralidade, eu aceito tudo de bom e tudo de ruim que vem de lá. Porque, na verdade, eu não preciso aprovar quem eles foram. Porque tem muitas famílias, né, que não é o caso da minha família, mas existem muitas famílias. Suponhamos que o meu avô não tenha sido uma boa pessoa. Mesmo assim, ele continua sendo meu avô. Então eu não preciso aprovar quem ele foi. Eu não preciso gostar da história e nem gostar de quem ele foi. Mas ele continua sendo meu avô, eu sou fruto dele. Eles, os meus ancestrais, eles são as minhas raízes. Se você pegar uma plantinha e cortar as raízes, morreu a plantinha, acabou. Então, cultivar as raízes de uma planta é necessário para que essa planta cresça saudável. Então, toda a minha ancestralidade, os meus pais, os meus avós, os meus bisavós, eles são as minhas raízes e eu sou fruto deles. E o Bert Hellinger, que desenvolveu essa técnica, ele aprendeu isso com as tribos Zulus lá na África. Convivendo com os Zulus, ele percebeu o quanto reverenciar os ancestrais promove cura para as relações. E aí, dessa forma, ele começou a reverenciar toda a ancestralidade dele próprio. E além da formação dele como padre, ele também estudou psicanálise, terapia primal, análise transacional, hipnose. E a gente sabe, né, que a formação de um padre não é uma formação pequena, né? Os padres realmente estudam muito mesmo, é uma formação muito ampla. E além da formação dele como padre, ele ainda teve toda essa formação e começou a atuar como terapeuta. E ele foi atuando como terapeuta e compilando algumas técnicas. Ele foi atuando como terapeuta e ele até chegar ao ponto de abrir mão de ser padre. E depois que ele deixou de ser padre, ele continuou atuando como terapeuta. E aí ele foi compilando algumas técnicas. Ele trouxe do psicodrama os representantes nos papéis. A questão de colocarmos representantes nos papéis facilita muito para que eu consiga acertar as arestas das relações. Porque tem algumas coisas que eu preciso dizer para o meu pai, por exemplo, ou para a minha mãe, tem algumas coisas que eu preciso dizer para o meu irmão, que talvez se eu for lá dizer para ele, talvez isso não vai pegar muito bem, talvez fique difícil resgatar a relação. Mas só que se eu disser tudo isso que eu tenho para dizer para um representante, alguma pessoa que esteja na plateia, por exemplo, olha, você pode representar o meu irmão, você pode representar o meu pai, por exemplo, e aí eu falo tudo que eu tenho que falar para esse representante. E aí eu ressignifico tudo aquilo dentro de mim. E o representante pode ouvir todas aquelas informações e ele não vai ficar chocado com tudo aquilo. Ele não tem nenhum envolvimento emocional. Muitas vezes ele nem conhece quem é o meu pai, quem é o meu irmão, ou quem é aquela pessoa que ele está representando. Ele apenas vai ouvir tudo aquilo que eu quero dizer. E dessa forma eu consigo ressignificar a leitura que eu faço do meu pai dentro de mim.
Eu consigo ressignificar a leitura da minha mãe que existe dentro de mim, ou então a leitura do meu irmão que existe dentro de mim. Quando eu ressignifico tudo isso, eu promovo cura para essas relações. Bom, além de colocar representantes nos papéis, ele trouxe também as frases de solução da hipnose ericksoniana. Da hipnose ericksoniana, ele trouxe as frases de solução, que é o sim, o por favor, eu sinto muito e obrigado. Com essas 4 frases de solução, eu conseguiria resolver metade dos problemas da humanidade. Só de dizer sim, eu aceito tudo de bom e tudo de ruim que vem de lá. Quando eu digo sim para a minha ancestralidade, eu estou dizendo sim para tudo de bom e tudo de ruim que vem de lá. Eu simplesmente aceito. Porque a partir do momento que eles me deram a vida, eu posso fazer totalmente diferente do que eles fizeram. Eu simplesmente digo sim e agradeço por eles terem me dado a vida. Porque a partir daí eu faço do jeito que eu quiser. Eu tenho livre-arbítrio. Eu posso fazer totalmente diferente do que eles fizeram. E toda essa linguagem, juntando as frases de solução da hipnose ericksoniana, juntando a questão de colocar representantes nos papéis, e juntando o que ele aprendeu com as tribos Zulus de reverenciar os ancestrais, o Bert Hellinger fez a constelação sistêmica. E ele precisava fundamentar esse trabalho. E aí, como é que ele fundamentou isso? Ele fundamentou através das 3 leis sistêmicas. E é importante dizer que essas leis ele não inventou, ele identificou que elas existem em todos os sistemas. Então, você pode... A primeira lei... Bom, eu vou comentar sobre as 3 leis e depois eu vou explicar cada uma delas. A primeira lei é a lei do pertencimento, é a lei da pertinência. A segunda lei é a lei da hierarquia. E a terceira lei é a lei do equilíbrio entre as partes. É a lei do equilíbrio entre o dar e receber. Essas três leis, elas não têm uma ordem. Não é que a primeira lei é a do pertencimento, não. A segunda da hierarquia, não. Elas não têm uma ordem. Qualquer que seja a ordem das leis, está valendo. Porque em todos os sistemas elas existem. Aí você vai me perguntar, Mateus, mas então, o que é que o Bert Hellinger fez? Por quê? Porque ele juntou algumas técnicas que já existiam. Ele trouxe o psicodrama, colocou representantes nos papéis. Ele trouxe da hipnose ericksoniana as frases de solução. E ele trouxe o que ele aprendeu com as tribos Zulus de reverenciar os ancestrais. Certo? Aí depois ele identificou 3 leis sistêmicas, que essas leis sistêmicas já existem nos sistemas em geral. Então ele não inventou as 3 leis sistêmicas, concorda? Aí tá bom, então o que é que o Bert Hellinger inventou? O que o Bert Hellinger fez? Ele trouxe este olhar, ele trouxe o novo olhar para os sistemas. Então quando eu olho para a minha família hoje, eu observo esse sistema com o olhar que o Bert Hellinger me ensinou a ter. Imagina, é uma nova linguagem. Eu diria até que é uma nova tecnologia. Eu olhar para um sistema, quando eu vou tratar uma empresa, às vezes nós temos empresas grandes que estão indo à falência. Vocês já observaram isso? Uma empresa grande que está indo à falência. Ou então uma família próspera e triste, uma família rica, só que triste, depressiva, os membros não se dão bem. É muito comum a gente ver isso, não é mesmo? Então as constelações sistêmicas conseguem tratar esse tipo de dor, esse tipo de problema. Uma empresa grande que está indo à falência, muitas vezes pode ser uma das peças do sistema que não está de certa forma coerente, que não está reverberando muito bem com as outras peças. Uma constelação sistêmica familiar pode fazer ajustes nas relações familiares que promove cura para essas relações onde tem irmãos que não se falam mais, onde tem primos que não se falam mais, onde tem dor e sofrimento nas famílias. Então eu vou explicar um pouco agora sobre as 3 leis sistêmicas. A primeira lei, a lei do pertencimento, é a lei da pertinência. Essa lei vem para nos lembrar que todos os indivíduos têm o direito de pertencer. Todos os indivíduos
que pertencem a um sistema, eles têm o direito de pertencer. É louco isso, não é? Porque parece básico, né? Mas é claro que ele tem o direito de pertencer. Mas às vezes não. Antigamente, se a menina aparecesse grávida em casa, ela era colocada para fora de casa. Se a menina aparecesse grávida, mãe solteira, antigamente, né? Porque hoje em dia está muito mais tranquilo. Mas antigamente, apareceu grávida, era colocada para fora de casa. Você não é minha filha mais. E ela tinha que se virar. Dessa forma, ocorre uma exclusão no sistema. E aí, sempre que ocorre uma exclusão no sistema, é como se o sistema quisesse cuidar do excluído. O excluído ganha força. O sistema quer cuidar dele. E aí uma geração futura vem com comportamentos idênticos ou parecidos para lembrar a todos daquele ente querido que foi excluído. Ocorre também em situações de assassinatos, por exemplo. Ocorre em situações de prisão. Suponhamos que alguém da minha família tenha sido preso. Aí o cara ficou preso por qualquer motivo, ok? Suponhamos, uma imaginação. Alguém da minha família foi preso. E aí ele ficou preso lá anos. Quando ele sai da cadeia, ele consegue se introduzir novamente no sistema? Ele consegue interagir livremente, tranquilo? Ele chega e todo mundo acolhe facilmente? Vocês acham que isso é real? Eu acho que não é muito real. Eu acho que não é tão simples assim a interação e a reconexão dele no sistema. E aí, dessa forma, ocorre uma exclusão. Todo mundo deixa ele meio de lado, todo mundo deixa ele meio excluído. Ele não é convidado para algumas festas, ele não é convidado para algumas reuniões de família. E aí ocorre uma exclusão no sistema. Quando ocorre uma exclusão no sistema, o excluído ganha força. O sistema parece que quer cuidar dele. E aí uma geração futura vem para lembrar a todos desse ente querido que foi excluído. Essa geração futura pode ser um filho, pode ser um neto, pode ser um bisneto. Acontece muito também em casos de suicídio, por exemplo. Quando ocorre um suicídio nas famílias, na maioria das vezes, eu não estou dizendo que é em todas, mas na maioria das famílias é colocado uma pedra sobre o assunto. Não se fala mais no assunto, ninguém comenta mais no caso, coloca a poeirinha debaixo do tapete, vamos seguir a vida, bola para frente, não se comenta mais naquela pessoa. As gerações futuras nem ficam sabendo que ela existiu. E quando menos se espera, um novo suicídio acontece na família. E é uma grande tristeza novamente para aquela família. E aí você pode me perguntar, Mateus, mas então como é que eu corrijo isso? Como é que eu vou consertar este padrão na minha família? E aí eu te respondo, honrando a história daquela pessoa. Conte a história dela para as próximas gerações. Olha, você teve um tio, ele era gente boa, ele trabalhava com isso, 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 e um dia ele se suicidou. Se você honrar a história dessa pessoa, nenhuma das próximas gerações vão ter necessidade de se suicidar. Porque a história dele foi honrada. As próximas gerações ficaram sabendo da existência dele, ficaram sabendo da história dele, e a história dele foi honrada. Isso é com todos os tipos de exclusões, isso é apenas um exemplo. Mas exclusões nos sistemas acontecem por muitos fatores. Antigamente, por exemplo, hoje em dia está muito mais tranquilo. Mas antigamente, a homossexualidade era motivo de exclusão. Se a pessoa assumisse a homossexualidade perante a família, muitas vezes ela era excluída do sistema. Ninguém mais conversava, ninguém mais convidava ele para as reuniões de família. Não, esse daí eu não vou convidar para a minha festa. E aí, sempre que ocorre uma exclusão, o excluído ganha força e uma geração futura vem para lembrar a todos desse ente querido que foi excluído. Acontece também exclusões em casos de abortos. Muitas mulheres dizem para mim, esse daqui é o meu primeiro filho, esse daqui é o meu segundo filho. Aí eu pergunto, mas você teve abortos? Ah, eu tive um aborto. Ah, então aquele é o seu primeiro filho. Esse daqui é seu segundo, esse daqui é seu terceiro filho. Muitas vezes a mulher, ela simplesmente ignora o aborto, como se ele não fosse um filho. E na verdade ele foi gerado, ele foi um filho. E ele foi um aborto.
E aí, sempre que ocorre uma exclusão, as gerações futuras continuam repetindo este padrão e para lembrar a todos daquele ente querido que foi excluído. Então, as constelações sistêmicas do Bert Hellinger, elas vieram para que a gente comece a honrar a história das pessoas que fazem parte da nossa família, ou então a história das pessoas que fazem parte do sistema. Se for uma empresa, por exemplo, os funcionários antigos, os fundadores da empresa e os funcionários que ajudaram a construir aquele império, eles devem ser honrados. Eles devem ser lembrados em cada confraternização de final de ano. Porque dessa forma você mantém a sua empresa saudável. Porque a sua empresa também é um grande sistema. Esta é apenas a primeira lei sistêmica, que é a lei do pertencimento. E a segunda lei sistêmica é a lei da hierarquia. A lei da hierarquia, ela vem para nos lembrar de que quem veio primeiro é maior, portanto, é mais importante no sistema. Quem veio primeiro é maior e é mais importante no sistema. Isso é uma lei sistêmica. Se for uma empresa, por exemplo, o funcionário mais antigo, ele é mais importante do que o funcionário que foi contratado ontem. É básico. Numa família, a pessoa que nasceu primeiro, ela é maior. Muitos conflitos de família começam porque o filho mais novo não respeita o filho mais velho, ou então o filho não respeita o pai. A hierarquia nas famílias conseguiria resolver metade dos problemas da humanidade. Só da gente colocar as famílias em ordem. Em muitos casos de conflitos de família, muitas vezes o irmão mais velho, ou então o filho mais velho, também não assume a posição dele de maior, e aí às vezes o mais novo tem que ficar assumindo. Mas sempre que isso ocorre, vai haver dor e sofrimento. Sempre que houver uma quebra de hierarquia, vai haver dor e sofrimento. Então a lei da hierarquia, ela é muito clara. Quem veio primeiro é maior e é mais importante no sistema. Isso é uma lei sistêmica. E a terceira lei das constelações sistêmicas é a lei do equilíbrio entre as partes. É a lei do equilíbrio entre o dar e receber. O relacionamento saudável é aquele que eu faço um pouquinho e aí você faz um pouquinho. Depois eu faço mais um pouquinho e você faz mais um pouquinho também. Não é mesmo? Isso é um relacionamento saudável. Se eu fico fazendo tudo por você, você não faz nada por mim, vai haver dor e sofrimento. Vai haver desequilíbrio entre o dar e receber. Aquela esposa que faz tudo pelo marido. Aí um belo dia o marido quer abandoná-la. Ela não entende, né? Porque eu fiz tudo por esse homem. Por que agora ele quer me abandonar? Mas para ele é pesado demais continuar nessa situação. Seria impossível retribuir a ela tudo o que ela fez. Ele prefere ir embora do que continuar aumentando a dívida com ela. Então o relacionamento saudável é aquele que há equilíbrio entre o dar e receber. É aquele que há equilíbrio entre as partes. Pessoal que está online, eu gostaria que vocês me mandassem um joinha aqui pelos comentários, ou então me mandassem um oi pelos comentários, porque eu não consigo ver quem está online. Então só você me mandando um comentário aqui, um joinha, ou me manda um oi, porque aí sim eu vou saber que você está online, tá bom? Mas mesmo assim, um abraço para todo mundo que está me acompanhando, um abraço aí para todo mundo que está online, e espero que vocês estejam gostando dessa aula. Uma informação importante, se você está sem esse foninho, se você puder pegar um foninho desse, vai ser muito importante para um exercício prático que nós vamos fazer no final. Então eu recomendo que você busque seu foninho aí, encontre seu foninho, já deixe ele conectado aí no celular, porque esse foninho vai ser muito importante aqui para um exercício prático no final. E hoje tem sorteio de uma constelação. Tem sorteio de uma constelação sistêmica. Vamos ver quem é o ganhador ou a ganhadora, né, dessa constelação, das pessoas que participaram ao longo da semana. Se você quer ganhar uma constelação sistêmica, por favor, ao longo dessa semana, dessa próxima semana, me mande mensagens no particular. Me mande mensagens com as suas dúvidas. Me mande mensagem com a sua questão. Qual é a sua dor? Eu costumo dizer que a questão, ela sempre é uma dor. Quem mais está chegando aqui? Magno! Magno! Seja bem-vindo!
Obrigado aí, viu, por me acompanhar. Obrigado pela presença. Abração, abração, Magna. A sua questão, ela sempre vai ser uma dor. Nós não podemos fazer uma constelação por um motivo qualquer. Não é possível. Ó, quem mais que tá chegando? Dona Neide. Oi, Dona Neide. Abração, Dona Neide. Obrigado, viu? Beijão. Quem mais? Antônio Marcos. Antônio Marcos. Abraço, meu amigo. Abração, viu? É isso aí. Muito bem, continuando. Eu costumo dizer que a minha questão é a minha maior dor hoje. Eu não precisa nem ser a maior dor da minha vida. Porque muitas vezes a maior dor da minha vida nem está me incomodando agora. Às vezes a maior dor da minha vida, eu não estou nem lembrando dela agora. Às vezes o que está me incomodando agora é um negocinho que aconteceu semana passada que eu fico remoendo aquilo e ruminando aquilo e aquilo está me incomodando até agora. Então, qual é a sua maior dor hoje? Qual é a sua maior dor hoje? E é isso que eu quero que você compartilhe comigo ao longo da semana. Me mande em particular, me mande por inbox ou até pelo WhatsApp. Lembrando a todos que eu coloquei aqui no primeiro comentário, tem o link para o meu grupo no WhatsApp, o grupo Reconstruindo Relações. Se você quer participar desse grupo no WhatsApp, clica nesse link que está no primeiro comentário, que você vai ser redirecionado direto para o grupo. E nesse grupo a gente trata de assuntos relacionados a desenvolvimento pessoal, constelação sistêmica, evolução e família. É um grupo muito livre, onde nós podemos tirar dúvidas e trocar informações relacionadas a esses temas, né? Tudo que engrandece o ser humano. Muito bem, voltando então. Essas 3 leis sistêmicas, que são a lei do pertencimento, a lei da hierarquia e a lei do equilíbrio entre as partes, elas coordenam todo o trabalho das constelações sistêmicas. Tudo que nós fazemos é fundamentado nessas 3 leis. Então vamos fazer um exercício prático. Vamos fazer um exercício prático e eu convido você a pegar um foninho desse. Ó. Se você está sem o seu foninho, busca lá, corre, pega o seu foninho. Eu vou dar 2 minutinhos para você pegar o seu foninho e nós... Muito bem, 2 minutinhos, tudo bem? Vamos lá, eu já retorno aqui. Estamos de volta! E aí, tudo certo? Todo mundo com foninho? Me manda um joinha aí quem já está com foninho, porque nós vamos para o exercício prático dessa noite de hoje. Esse exercício eu costumo chamar de movimento sistêmico. Ele é um movimento sistêmico que não deixa de ser uma constelação sistêmica. Então você vai imaginar, eu convido você a fechar os seus olhos. Quem não quiser fechar os olhos, tiver dificuldade de fechar os olhos, pode ficar de olhos abertos, mas nós vamos imaginar os nossos pais. Imagine aí na sua frente os seus pais. Imagine o seu pai e a sua mãe. Veja qual deles é maior, qual deles é menor, tanto fisicamente quanto energeticamente. Veja qual deles está na direita, qual deles está na esquerda. Imagine os seus pais. E você está olhando para eles e eles estão olhando para você. Olhe para os seus pais. Mesmo que você não os tenha conhecido, eles existiram. Eles estão lá. E eles estão olhando para você e você está olhando para eles. E mergulhando um pouco mais neste campo de informação, eu te convido a imaginar atrás dos seus pais os seus avós. Imagine atrás do seu pai os seus avós paternos e atrás da sua mãe os seus avós maternos. São 4 pessoas os seus avós. Mesmo que você não os tenha conhecido, eles existiram. Eles estão lá. E eles estão olhando para você e você está olhando para eles. Olhe para os seus avós. E mergulhando um pouco mais neste campo de informação, eu te convido a imaginar atrás dos seus avós os seus bisavós. Imagine
os seus bisavós paternos e os seus bisavós maternos. São 8 pessoas os seus bisavós. Mesmo que você não os tenha conhecido, eles existiram. Eles estão lá. E eles estão olhando para você e você está olhando para eles. Olhe para os seus bisavós. Podemos até imaginar o rostinho deles. E mergulhando um pouco mais neste campo de informação, eu te convido a imaginar atrás dos seus bisavós os seus trisavós. Imagine os seus trisavós paternos e os seus trisavós maternos. Algumas pessoas chamam de tataravós. São 16 pessoas os seus trisavós. Mesmo que você não os tenha conhecido, eles existiram. Eles estão lá. E eles estão olhando para você e você está olhando para eles. Olhe para os seus trisavós. E aqui de frente para eles, para todos eles, os seus pais, os seus avós, os seus bisavós e os seus trisavós, eu te convido a dizer sim. Vamos dizer a eles sim. Lembrando que este sim é o sim mais amplo. É o sim que diz sim para tudo de bom e tudo de ruim que vem de lá. Vamos dizer a eles sim. Diga a eles: aqui eu sou o último. Para as mulheres, a última, né? Aqui eu sou o último. Diga a eles: aqui eu sou o pequeno. De vocês eu recebi tudo, que é a minha vida. Obrigado. Faz uma reverência com a cabeça. Se curve perante a sua ancestralidade. E aí devagar você vai levantando a sua cabeça e vai imagine que você vai se virando de costas para eles. Imagine que devagar você vai se virando de costas para eles. Você vai se virando e fica de costas para eles, olhando na mesma direção em que eles olham. Podemos sentir até que eles tocam os nossos ombros nas costas, os nossos pais tocando os nossos ombros, os pais deles tocando os ombros deles, e assim por diante. E nesse momento você pode sentir toda a força da sua ancestralidade às suas costas. E olhando na mesma direção em que eles olham, eu te convido a fazer uma boa imagem desse momento. Faça uma boa imagem desse momento. E fazendo uma respiração profunda, vamos abrir os olhos. Muito bem, observa como é que você está. Observa como é que está seu corpo agora, depois dessa visualização. Eu quero que você pense em qual é a sua questão. Qual é a sua maior dor hoje? E essa resposta você me manda inbox. Essa resposta você me manda em particular, pelo WhatsApp ou aqui pelo Messenger. Ao longo da semana, eu vou sortear uma constelação. E essa constelação vai ser feita em particular. Essa constelação vai ser feita online, por videochamada, em particular com o ganhador. E essa semana que passou, tiveram algumas pessoas que me mandaram algumas dúvidas e questões relacionadas à família. Uma pessoa, por exemplo, perguntou: se eu não aceito a forma de ser, o jeito de ser do meu pai,
isso representa uma exclusão? Se eu não aceito o jeito de ser do meu pai, isso representa uma exclusão? E a resposta para essa pergunta é não. Isso não representa uma exclusão. Porque você não precisa aceitar quem foi o seu pai. Você não precisa aprovar quem ele foi. Você só precisa reverenciá-lo, porque afinal de contas ele te deu a vida. Agradeça a ele por ter te dado a vida, porque a partir daí você pode fazer totalmente diferente do que ele fez. Eu não preciso gostar e aprovar o que eles fizeram ou quem eles foram. Eu só preciso honrar a história deles. E como é que é honrar a história deles? É contar para as próximas gerações quem eles foram. É contar como é que eles eram, quais eram os comportamentos positivos e negativos. Honrar a história dos nossos ancestrais faz com que a gente cure as nossas relações. Isso é extremamente saudável para as famílias, quando nós não deixamos morrer a história dos nossos ancestrais. Uma outra pergunta também que foi enviada essa semana, que foi muito interessante, que é a seguinte: se eu não aceito o meu jeito de ser, isso, e não aceito o jeito de ser das outras pessoas, como é que é? Espera aí só um segundinho que eu já vou lembrar. Sim. Se eu não aceito o jeito de ser do meu pai é um exemplo, do meu pai, da minha mãe, da minha avó, tanto faz, tá? Dos meus ancestrais, vamos dizer assim. Se eu não aceito o jeito de ser do meu pai, isso atrapalha as minhas relações com as outras pessoas do meu convívio, ou isso também atrapalha a minha relação comigo mesmo. Eu também terei dificuldade de aceitar quem eu sou, ou de aceitar o meu jeito de ser, caso eu não aceite o jeito de ser dos meus pais. E a resposta para essa pergunta é sim. Se você não aceita o jeito de ser dos seus pais ou da sua ancestralidade, isso vai trazer problemas para as suas relações atuais. Isso também vai trazer problemas para você aceitar o seu próprio jeito de ser. Aceitar os nossos pais, os nossos avós, aceitar toda a nossa ancestralidade nos ajuda a aceitarmos como nós somos. Isso cura a nossa relação conosco. Isso é essencial para a nossa vida, para que as nossas relações sejam saudáveis. Muito bem. E se você tiver alguma questão, se você tiver alguma dúvida, ao longo dessa semana, de hoje até quarta-feira que vem, me mande a sua dúvida no particular. E eu não vou revelar quais são as pessoas que enviaram as dúvidas. Eu só vou responder as dúvidas, porque a informação é que é importante para todos nós. E me mande as suas questões, as suas dores, as suas questões particulares, tudo aquilo que é a sua maior dor hoje, porque isso vai servir para que eu faça o sorteio da constelação da semana que vem. E quem ganhou a constelação essa semana foi a Pamela. A Pamela, lá do CCI Alegria de Viver, foi a ganhadora da constelação dessa semana. Então, parabéns, Pamela. Eu vou entrar em contato com você para que a gente agende essa constelação e para que façamos por videochamada essa constelação em qualquer lugar do país, em qualquer lugar do mundo que você estiver. Nós podemos fazer esse atendimento online. E a Pamela, lá do CCI Alegria de Viver, foi a grande ganhadora dessa constelação dessa semana. Então continue me enviando e semanalmente a gente vai ter esse encontro aqui nas quartas-feiras, às 19 horas. Agradeço muito pela presença de vocês e agradeço muito pela confiança que vocês têm depositado em mim. Aguardo vocês na quarta-feira que vem. Pode convidar os amigos, tá bom? Pode convidar quantas pessoas você quiser. A nossa sala de aula aqui não tem limite, não tem capacidade de limite máximo de pessoas. Nós podemos ter infinitas. Então convide os amigos, convide os familiares e convide principalmente aquelas pessoas que você percebe que têm questões relacionadas à família que precisam ser trabalhadas. Pessoas que têm emaranhamentos familiares, assim como eu, assim como todos nós.
Muito bem, obrigado mais uma vez por me acompanhar aqui por esse canal e boa semana a todos. A gente se encontra na quarta-feira que vem, às 19 horas. Um abraço, galera. Clica no link aí do primeiro comentário para entrar no grupo do WhatsApp, ok? Abraço!